Olá! Nesta aula nós falaremos sobre a Revolução Pernambucana de 1817. As mudanças que ocorreram por conta da transferência da corte para o Brasil foi uma das causas mais diretamente ligadas à Revolução Pernambucana que ocorreu em 1817. Isso por conta das divergências entre as elites nordestinas e as elites do Sudeste. A população estava muito insatisfeita com as péssimas condições de vida que tinham, em contraste com a vida na capital da colônia, que passava por reformas para agradar a realeza. Além disso, por conta dessas reformas de várias campanhas militares, os impostos tinham aumentado bastante na região. Foram criados impostos sobre a produção de algodão e a população de Recife era responsável por pagar uma taxa pela iluminação pública da cidade do Rio de Janeiro. Esse aumento dos impostos, somado à crise econômica que Pernambuco passava por conta do declínio da produção de açúcar e do algodão, gerou uma insatisfação popular muito grande. As elites se sentiram prejudicadas, pois Dom João nomeou vários portugueses que vieram a bordo com a família real para importantes cargos administrativos e do exército em Pernambuco, e fez com que a elite se visse em desvantagem em relação aos portugueses. Ou seja, tanto a população mais pobre, vítima da altíssima desigualdade social, quanto as elites se viram prejudicadas com a chegada da corte. A tensão só aumentou por conta dos ideais iluministas que vinham sendo divulgados na região, principalmente por uma loja maçônica, o Areópago de Itambé, e pelo Seminário de Olinda. Várias camadas da população aderiram ao movimento, e houve uma grande adesão dos padres, fazendo com que o movimento também fosse chamado de Revolução dos Padres. Em 6 de março de 1817, o brigadeiro português Manuel Joaquim Barbosa de Castro foi assassinado ao prender supostos envolvidos em uma conspiração, por ordem do governo local. Esse acontecimento marcou o início da Revolução. O assassino era José de Barros Lima, que reagiu à voz de prisão do comandante Barbosa de Castro. Em seguida, com outros militares, Barros Lima toma o quartel e também tomam o governo de Pernambuco, se apossando dos tesouros e instalam um governo provisório. No governo provisório, diversas medidas foram tomadas, que mudariam Pernambuco, a partir da Assembleia Constituinte convocada em 29 de março. Os revolucionários proclamaram a República na capitania de Pernambuco, estabeleceram a liberdade de imprensa e a liberdade religiosa, aboliram os impostos criados por Dom João VI, instituíram o princípio dos 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, e aumentaram o salário dos soldados. O trabalho escravo foi mantido, apesar de se falar em liberdade nos ideais do iluminismo. Isso porque, apesar de contar com a participação de diversas camadas sociais, a Revolução buscava beneficiar principalmente as elites locais, e não era interessante aos grandes proprietários de terra que a escravidão fosse abolida. A Revolução Pernambucana espalhou-se pelas capitanias vizinhas e alcançou a Paraíba, o Rio Grande do Norte e o Ceará. As lideranças do movimento enviaram emissários para as diferentes capitanias à procura de obter apoio, como também para países vizinhos. Assim que a notícia da Revolução chegou à cidade do Rio de Janeiro, Dom João VI enviou diversas tropas para conter o movimento. As divergências entre as lideranças internas enfraqueceram o movimento, e com isso os soldados conseguiram retomar o controle na Paraíba, no Rio Grande do Norte e no Ceará. Em Pernambuco, o movimento resistiu até 20 de maio de 1817, quando os líderes se renderam ao general enviado após Recife ser invadida. Dom João VI mandou executar todos os líderes do movimento. 9 foram enforcados, muitos foram arcabuzados, que é uma espécie de fuzilamento, e o grande líder, Domingos José Martins, foi arcabuzado também. José de Barros Lima foi enforcado e teve suas mãos e cabeça decepadas e colocadas em exposição. A Revolução de Pernambuco diferencia-se de outras revoluções separatistas com caráter republicano, como a Inconfidência Mineira, pois ela sai da fase de conspiração e se concretiza. Foram 2 meses em que os líderes do movimento assumiram o poder. Apesar de ter sido um tempo pequeno, a Revolução abalou a confiança de se conseguir criar um império americano, tal como Dom João VI imaginou, já que a coroa não estaria mais segura de que a população era imune aos ideais subversivos como o iluminismo.